Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Assassinos da Lua das Flores. Ou como ele ficou conhecido, Killers of the Flower Moon, o mais novo filme do diretor Martin Scorsese. O filme conta a história do povo Osage que foi forçado a deixar as suas terras e foi realocado em terras não férteis dentro do estado de Oklahoma. Porém, o povo logo descobre que dentro de suas terras tem uma enorme reserva de petróleo, resolvendo assim vender partes das terras para a extração, se tornando extremamente ricos, o que, claro, acabou atraindo diversos lobos. O filme, então, acompanha as investigações de diversos assassinatos super suspeitos e esquisitos que assolaram a tribo Osage. O filme é baseado em um livro de mesmo nome escrito pelo David Graham e ele tem direção de, claro, Martin Scorsese, que também assina o roteiro juntamente com Eric Roth, que também foi responsável pelos filmes Forrest Gump e O Curioso Caso de Benjamin Button. O filme tem 3 horas e 26 minutos de duração e conta a história de um período que aconteceu entre 1910 e 1930, focando especificamente na década de 1920. Durante o filme, até por sua longa duração, diversos assuntos são abordados, desde a história do povo Osage até as investigações dos assassinatos, o comércio do petróleo e a criação do FBI. Apesar disso, a narrativa é extremamente clara e fácil de acompanhar, conseguindo levar o espectador junto consigo. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência para que vocês consigam entender ainda mais as minhas críticas dentro do filme. Bom, eu tinha expectativas muito altas desse filme. Ao longo dos anos eu fui cada vez mais me tornando fã do Martin Scorsese, principalmente esse ano que eu finalmente assisti Os Bons Companheiros e eu fiquei completamente obcecada. Inclusive tem até crítica no canal sobre esse filme. Eu sinto que antes desse filme, o único filme que eu tinha assistido dentro do cinema dirigido pelo Martin Scorsese foi A Invenção de Hugo Cabret, mas eu sinceramente lembro pouquíssimo dessa experiência e eu nem tenho 100% de certeza que eu de fato assisti no cinema. Então, Os Assassinos da Lua das Flores foi o primeiro filme do Scorsese que eu assisti no cinema, que eu tive a chance de poder assistir no cinema, e eu posso dizer pra vocês que valeu totalmente a pena. Lógico, o fato de assistir esse filme dentro de um cinema torna a sua longa duração muito mais fácil de se acompanhar, mas eu acho que esse filme tem uma necessidade de ser visto dentro de uma telona de cinema por conta da direção do Martin Scorsese, que é extremamente impactante. E por fim, é importante ressaltar que eu não li o livro o qual o filme é baseado, então as informações que eu tinha sobre toda a história são apenas, antes de assistir o filme, eram apenas do seu trailer. O roteiro do filme é extremamente cruel, verdadeiro e pesado, mostrando não só o massacre sofrido pelo povo Osage, mas também a completa falta de amparo e de justiça dentro desse caso. A história tem como um dos principais focos a família da Molly, que é interpretada pela Lily Gladstone, que é uma das famílias mais ricas e que possui mais terras, o que, claro, acabam gerando diversos interesses externos. Uma delas vem pela família do William Hale, interpretado pelo Robert De Niro, que sugere que seu sobrinho Ernest, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, se case com a Molly. O roteiro do filme é lento, porém ele conduz a história num ritmo até que dinâmico, tentando sempre não deixar a bola cair. Eu sinto que ele consegue grande parte do tempo por conta dos saltos temporais que são feitos de uma forma extremamente sutil. Dentro do filme, em nenhum momento é mostrado um aviso como 5 anos depois. Não, a gente vai sentindo a passagem do tempo conforme os próprios personagens, a gente vai vendo as mudanças neles, mas também por conta das conversas que eles têm uns com os outros. O que não só deixa o filme mais dinâmico, mas também muito mais natural e orgânico. E o tempo todo o suspense, a tensão e o medo vão crescendo de forma gradual, principalmente partindo da Molly, que vai vendo vários membros de sua família sendo mortos de forma inexplicável e começa a temer por sua própria vida. Assim, dentro do filme, nós espectadores passamos a desconfiar de diversos personagens, nunca conseguindo ter absolutamente confiança em nenhum deles. Assim como a própria Molly se sente ao longo da trama. E não é à toa que o filme tem essa sensação, já que o próprio Scorsese disse em uma entrevista que o ritmo do filme foi inspirado nos filmes do Ari Aster, Midsommar e Beau is Afraid, que também falam muito sobre paranoia e o medo dos próprios protagonistas do filme. Para mim, o filme é marcado por uma das frases que é presente não só dentro do longa, mas também dentro do próprio trailer, que é em um momento no início do filme, quando o Ernest está lendo um livro sobre os Osage, que tem uma frase marcante que diz o seguinte: "Você consegue ver os lobos dessa imagem?" E eu sinto que durante o filme e após o filme, essa era uma das únicas coisas que eu conseguia pensar. E o filme choca não só por sua violência extremamente realista, que é uma das marcas, uma das principais características do Martin Scorsese, mas também por se tratar de uma história verdadeira e mostrar o narcisismo e a ganância do homem branco que decide explorar tudo e abusar de tudo ao máximo, custe o que custar. O
O filme foi lançado no Festival de Cannes de 2023 e uma das frases que o Martin Scorsese disse é que ele não é um filme de whodunit, e sim um filme de who didn't do it. Outro ponto de reflexão que a gente tem durante o filme é que os Osage não estão só sendo apagados por conta das mortes inexplicáveis, mas também a sua cultura está sendo apagada, o seu sangue está sendo apagado, e isso a gente vê principalmente nas passagens do tempo e na relação entre os três principais protagonistas do filme, o Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e a Lily Gladstone. Já que durante o filme a gente vê diversas pessoas do povo Osage largando vários dos seus costumes e adotando e se adaptando a costumes dos homens brancos. Uma das coisas que eu mais gosto sobre os filmes do Scorsese é a maneira como ele escolhe retratar essa violência, já que é uma das coisas que está muito presente dentro dos filmes dele, até pelas temáticas recorrentes de filmes da máfia, tem que ser mostrada essa violência, mas ainda assim o diretor escolhe mostrar ela de uma maneira diferente, não fazendo de uma forma romantizada ou se utilizando de exageros como cabeças degoladas e muito sangue, não, ele resolve mostrar de uma forma extremamente realista, o que torna tudo mais brutal e súbito. E eu sinto que aqui dentro do filme isso é muito utilizado, até porque grande parte dessas mortes inexplicáveis do povo Osage é feito de uma maneira extremamente surpreendente e inusitada, meio que a gente não espera que aquilo vá acontecer. O que torna o filme ainda mais cruel e acaba causando mais indignação pela tragédia sofrida pelo povo Osage. E dentro do filme a gente consegue ver não só a paixão do Martin Scorsese pela sétima arte, mas também a vontade que ele tinha de transformar o livro do David Grann em um filme. O diretor também trata a história com extremo respeito e ele inclusive chegou a pedir ajuda para a nação Osage durante as filmagens. Outro destaque do filme é a sua ambientação, que nos transporta com extrema facilidade para aquela época, tanto pelos carros, pelas vestimentas, mas também pela própria locação, que é realmente impressionante. Além disso, durante o filme a gente acaba entrando ainda mais nessa época por conta da personagem da Molly, que sofre com diabetes, e ao longo do filme ela passa por diversos episódios extremamente aterrorizantes por conta da falta de medicamento, e a gente acaba sofrendo junto com ela por conta disso. Mas um dos grandes destaques dentro do filme é sem dúvidas as suas atuações, que com certeza estarão presentes dentro da premiação do Oscar. E a gente tem diversos atores extremamente talentosos que fazem parte do elenco desse filme, mas eu destaco em principal as atuações do Leonardo DiCaprio, do Robert De Niro e da Lily Gladstone. Leonardo DiCaprio traz à vida um personagem complexo que é extremamente inocente, mas acaba sendo consumido pela ganância do seu tio e acaba gerando sentimentos mistos dentro do personagem que quer dinheiro, mas ao mesmo tempo ama muito sua família. Já Robert De Niro entrega uma de suas grandes atuações, basicamente funcionando como um grande chefão dentro do filme, que serve como ponte entre os Osage e os homens brancos, sempre agindo de maneira fria e calculista. Inclusive, fatos curiosos sobre esse filme, ele é a 7ª colaboração entre o Martin Scorsese e o Leonardo DiCaprio e é a 11ª colaboração entre o Robert De Niro e o Martin Scorsese. E a parte mais curiosa de tudo isso é que é a primeira vez que a gente tem Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Martin Scorsese trabalhando juntos em um mesmo filme. Mas eu preciso ser sincera, muitas pessoas falam desse filme elogiando as atuações do Leonardo DiCaprio e do Robert De Niro, dizendo que é a melhor atuação do DiCaprio, a melhor atuação do De Niro, e eu não concordo 100%, mas eu consigo entender de onde esses elogios estão vindo, mas eu devo admitir que pra mim a alma desse projeto é a Lily Gladstone. A atriz entrega uma performance extremamente verdadeira e consegue com muita facilidade transmitir a sua dor e seus medos pros espectadores que se conectam com ela desde o começo do filme. A atriz rouba a cena desde os primeiros momentos, antes mesmo de falar qualquer fala no filme, e consegue impressionar até o fim. Inclusive, uma curiosidade do Leonardo DiCaprio, que é um dos produtores desse filme, diz que quando a Lily Gladstone foi fazer a sua entrevista para esse filme, ela nem precisou ler o roteiro. O Martin Scorsese imediatamente sentiu uma verdade extrema nos olhos dela e sabia que ela seria perfeita para o papel. Apesar de falar muito dos pontos positivos dentro do filme, eu preciso falar de alguns pontos negativos e, claro, não tinha como não falar da longa duração do filme. Eu acho que o filme começa muito bem, eu consegui me prender completamente na história nas primeiras 2 horas, e eu acho que isso foi essencial, assim, eu me senti de fato imersa dentro da narrativa. Porém, entre essas 2 horas e os 30, 40 minutos finais, eu não consegui me conectar tanto e eu me senti extremamente cansada, assim. Porque eu nem sei exatamente dizer qual ponto do filme que eu comecei a sentir esse cansaço, assim, só foi um período, assim, que não sei o que aconteceu, não sei se era sono meu ou enfim, mas eu realmente senti que o filme, ele se alongou mais do que ele deveria. Lógico, é uma história extremamente extensa que conta diversos fatores,
Mas eu sinceramente acho que dava pra ter cortado uns 30 minutos, ter deixado o filme com 3 horas, 2 horas e 40, assim, porque realmente eu senti que ele me pesou, assim, em determinado momento. Além disso, eu vou confessar que eu senti falta demais sobre a história da criação do FBI. Eles deixam essa história meio que em segundo plano em alguns momentos. Eu acho que talvez isso tenha sido proposital para realmente mostrar essa falta de justiça, que apesar daqueles agentes estando lá, a justiça jamais seria feita. Talvez tenha sido proposital, talvez seja isso que ele quis dizer com isso, e talvez eu esteja viajando bastante, mas eu não sei. Apesar disso, o Assassino da Lua das Flores termina com um saldo mais do que positivo, impactando por sua história verdadeira, chocante, extremamente realista e brutal. Eu gostei bastante do filme, eu diria que ele é um dos grandes lançamentos de 2023 e realmente é um filme que muito provavelmente vai estar presente em muitas das categorias do Oscar, então fiquem de olho. E se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse filme no cinema porque vale muito a pena. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.7 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Assassino da Lua das Flores. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas e qual que é o seu filme favorito do Martin Scorsese. Então foi isso e até o próximo vídeo.